Olá para você que está sempre de olho nas atualizações do portal Banda B. Está começando mais um Fique Sabendo aqui do portal. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje o papo é sobre inclusão, um tema muito importante, principalmente depois das declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que andou falando algumas coisas polêmicas na semana passada em relação aos alunos com necessidades especiais. Ele disse que o governo está trabalhando para criar salas específicas para que as crianças possam, nas palavras dele, receber um tratamento que precisam. Mas a discussão vai muito além dessa frase do ministro, de tudo que o ministro falou na semana passada. O total de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação em turmas inclusivas cresceu 86% em uma década no Brasil, um número aí razoavelmente alto, chegando a 1.300.000, segundo dados do próprio governo. Apesar de todas essas falas, na prática é possível dizer que a inclusão só tem benefícios para os alunos. E é disso que nós vamos falar hoje. Quem está conectado aqui comigo é a professora da Escola de Educação e Humanidades da PUC-Paraná, professora Evelise Maria Labatucci Portillo. Professora, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Eu que agradeço. Bom aqui discutir. Vamos lá. Já vou começar com uma pergunta bem abrangente, professora. Já que a gente está falando de inclusão, eu já começo te perguntando. As escolas brasileiras, de forma geral, estão preparadas para isso? Então, de forma bem objetiva, eu digo não. Assim como o nosso ministro não está preparado para o cargo também. Porque é uma pena, né? Uma fala dessa, no momento em que estamos, que vai contra todo um esforço, né, de alguns anos, né? Não só na sensibilização, no preparo de pessoas para o atendimento da inclusão, mas a questão mesmo das leis, isso tudo é muito trabalhoso, né? Mas a gente sabe também que mudança de mentalidade não é fácil, né? A inclusão não pode só ser algo que está na lei, né? Ela tem que ser entendida, incorporada nas nossas atitudes. Infelizmente, nós ainda não estamos preparados, né, Rodrigo? Nem como pessoas para o atendimento, o acolhimento ao diferente, como também em termos de instituição, a preparação da instituição para o acolhimento e atendimento, né? Para que essas crianças se sintam efetivamente pertencentes aonde elas estejam, né? Então, veja, é uma pena, porque essa revelação, esta fala infeliz, vamos dizer assim, né? É de alguém que denota mesmo que não conhece todo o esforço, né, de anos em relação a gente receber, né? E eu digo assim, porque quando a gente fala em inclusão, vem sempre os extremos, né? Como você mesmo citou aí o caso das síndromes, por exemplo. Mas é bom a gente lembrar que a inclusão, ela é anterior a isso. É a inclusão do que é diferente. E aí eu pergunto a você, e somos iguais? Existem pessoas iguais? Lógico que não, né? Isso é algo que a gente já sabe há muito tempo. E quem de nós não passou por algumas situações onde se sentiu muito aquém naquele ambiente, né? Por sermos diferentes, por pensarmos diferentes, por agirmos diferentes, enfim. Então, a sociedade precisa ainda trabalhar muito essa questão, né? Não é da desigualdade, é da diferença, porque o desigual a gente sabe, somos um país de desigualdades, a pandemia revelou isso, a vistas está aí, escancarado, mas eu não falo nem da desigualdade, né? Eu falo da diferença, porque todos somos diferentes. Então, isso numa sala de aula, eu como educadora, eu te digo, não tem sido fácil, né? Eu sou especialista em aprendizagem, porque trabalho com a psicopedagogia, formando profissionais para isso, para que a gente efetivamente possa entender melhor o que é esse processo de aprendizagem, como ele acontece
né, no dia a dia com as pessoas, sejam crianças, jovens ou adultos, todos nós temos as nossas diferenças. E a gente vê coisas muito complicadas em relação a isso. E daí, voltando à tua questão, aí preparar. Nós precisamos, antes de tudo, ter formação continuada específica para os docentes, porque a escola, devido à lei, ela colocou as crianças dentro da sala de aula, mas o professor não consegue ainda dar conta disso, porque ele mesmo não tem a preparação para tal, e nem tem os recursos e instrumentos para tal. Muitas vezes, nos casos mais extremos, essas crianças precisariam também estar acompanhadas, né? Que hoje existe um termo muito interessante, toda uma proposta muito legal. Eu estou hoje mesmo com uma aluna estudando isso, que é a coparticipação do professor, a corregência, ou seja, ter o professor regente e mais um outro especialista na inclusão para algum determinado aluno em sala de aula, mas não ele só atendendo aquela criança e ficando exclusivamente, mas ele realmente fazendo parte daquele trabalho de docência. Isso é muito interessante, né? Mas, enfim, ideias existem, práticas estão acontecendo, mas ainda são muito pequenas em relação ao tamanho, né? Vamos dizer assim, do desafio que temos. Professora, a senhora menciona uma questão bastante importante. A gente teve um aumento muito grande de pessoas com esses perfis, né, de necessidades especiais, que a gente citou aí no começo, na última década, e apesar disso, nós estamos num país muito desigual. Nesse momento, a gente precisa, então, conversar um pouco mais sobre o tema em busca de soluções? Eu acho que não é só conversar, sabe? Acho que a gente conversa até bastante, a gente precisa tomar atitude. Acho que a gente precisa, efetivamente, sabe, nos posicionarmos mais. E eu falo nós, enquanto classe de professores. Os professores são pouco ouvidos nessa hora também, entendeu? Porque a instituição como um todo, ela coloca o aluno lá. E o professor que se vire. Então, eu sinto, da parte dos gestores, de maneira geral, né, que é preciso assim, um reconhecimento efetivo a esse trabalho. Né? Você não pode dizer que você está fazendo inclusão apenas por acolher em sala de aula. Isso não é inclusão. Inclusive, eu vejo, e já vi, né, muita atitude de exclusão fazendo isso, porque daí a criança fica, o jovem fica num cantinho, né? E você está fazendo o quê? Você está excluindo. Então, por isso é que eu tenho muito medo. Desde o início, eu sempre fui uma daquelas que ficou sempre com muito medo dessa palavra inclusão, né? Porque é natural que que a gente tenha que trabalhar em sala de aula com esse termo da pertença ao ambiente, né? Com qualquer um. Imagine com quem necessita de nós em especial, né? É muito complexo tudo isso. Sobre treinar professores, professora. Como que a gente pode fazer isso sem ter os instrumentos adequados e, novamente, a desigualdade, acho que tem um papel bem ruim nesse caso, né? Não é, eu não chamo de treino, né? Porque treino parece uma coisa repetitiva. Ele precisa mesmo ser formado para isso. E as formações continuadas, as escolas precisariam, de uma maneira geral, pensar melhor, né, nessa questão de como preparar o seu professor, mas ali, naquele espaço que ela tem, na realidade que ela pertence. Veja, nós agora na pandemia, vamos enfrentar um dos maiores desafios que temos, porque essas crianças vêm com mais diferença ainda. E não é simplesmente querer recuperar conteúdo que você vai fazer com que essas crianças tenham ou construam aprendizagem. O processo de aprendizagem não é assim, vamos acelerar, vamos dar, olha, hoje eu trabalhei com isso e pronto, isso está garantido como aprendizagem. Aprendizagem não é isso, né? A aprendizagem é processual, acontece sempre, mas você não tem uma maquininha, infelizmente, ainda não temos nenhuma tomografia que possa dizer, olha, agora ele aprendeu.
né? Não é assim. A coisa não é no instalar de dedos e nem pela boa vontade. É preciso que a gente olhe, escute esse aluno que está voltando agora, né? Não necessariamente as aprendizagens que a escola espera. E como trabalhar a partir desse aluno que eu tenho e não do que eu gostaria de ter. Esse eu acho que é um grande desafio que a escola agora enfrenta e que tem a ver com a questão da inclusão. Como é que eu vou incluir esse novo aluno pós-pandemia, né? Que vem com outras realidades e outras questões para a gente resolver também. Está vendo como a inclusão ela é mais ampla do que a gente falar naqueles que são de necessidades especiais? Que, na verdade, todos nós somos, temos as nossas necessidades, né? O governo está querendo criar salas especiais também, né, para essas crianças. É mais complicada isso, porque nós temos aqui no nosso estado do Paraná as nossas escolas especiais, né? Isso somos um dos únicos estados no país que temos ainda, né? E eu acredito que elas sejam importantes em alguns casos, sim, as escolas, mas as salas especiais, não sei se elas também não seriam um outro espaço de exclusão. Então, veja, nós temos que resgatar o papel da inclusão. Para quê? Né? O porquê essa lei da inclusão? Né? É para que essas crianças se sintam num ambiente diverso, não desigual, e que tenham o contato com crianças que vêm tendo desenvolvimento dentro do esperado, entre aspas, né? Para que isso seja um estímulo a elas. Então, eu vou novamente dentro da própria escola excluir. Olhe como isso é complicado, né? Então, eu de verdade, eu não sei se é esse o caminho, se também não é um retrocesso, né? Professora, por tudo que a gente falou até agora, é essencial fazer com que as crianças se sintam parte daquele ambiente, do ambiente escolar. Então, para a gente encerrar o nosso tempo, que infelizmente é curtinho, para a última perguntinha, vamos conversar com os pais especificamente, né? Quais dicas que a senhora daria no momento de que você tem que colocar o seu filho, você tem que enviar o seu filho para a escola e muitas vezes ele tem que ser separado ou ele precisa de cuidados específicos? Como que o pai pode garantir que a criança tenha digamos, essa rotina mais digna? Porque também é muito importante ter rotina nesses casos. Uhum, uhum. Eu acho que o pai não tem garantia, nunca vai ter, né? Tem expectativas, né? Como toda a sociedade tem, de que essa escola possa acolher. Mas para que ele tenha certas garantias, o Estado, né, precisaria, o Estado de forma geral, ou as nossas redes particulares de ensino, deveriam pensar numa outra estrutura que pudesse garantir o máximo de dignidade para essa criança, né, no sentido de que ela se sinta mesmo pertencente a esse ambiente. Então, veja, a parceria entre a escola e a família, essa sim é fundamental, né? Mas é uma parceria efetiva, no sentido de que não seja só cobrança, nem de um lado e de outro, mas que seja assim, o que é que eu posso, como família, estar contribuindo para que esse meu filho possa ter outro tipo de benefício, porque ele vai para uma escola por essa convivência, né, para que ele possa ter um outro ambiente estimulador, porque a escola é efetivamente para isso, para estimular, né, e como a escola também, o que eu posso esperar da família, né? Então, quando a gente fica muito na cobrança, o que eu quero de você, o que você tem que fazer, tanto de um lado como de outro, eu não vejo isso que possa avançar, sabe? Isso, infelizmente, porque também tem um lado, por exemplo,
a família chegar na escola e exigir, por exemplo, avaliações diferenciadas, metodologia, sabe? Não é pela exigência que a gente vai conseguir a coisa, mas acredito sim no movimento de parceria, da conversa, do diálogo, onde a gente pode... As crianças não são iguais, cada uma vai ter a sua necessidade específica. E por mais que a escola se organize, ela também não vai estar preparada para todas essas diferenças. Ela precisa ainda muito, mas por mais que ela esteja, ela nunca vai dar conta de todo tipo de diferença. Tem isso também. Então, a gente precisa dessa união, dessa parceria entre família e escola, para a gente se sentir mais forte e o beneficiado ser a criança ou o jovem, entendeu? E, consequentemente, todos nós. Então, acredito mesmo na parceria. Professora, então eu queria te agradecer por essa entrevista. Eu acho que a gente conseguiu conversar um pouco sobre o tema e também conscientizar as pessoas da importância de tudo isso. Muito obrigado. Você também pode encontrar a entrevista aqui no YouTube e também no site www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Além dessas matérias escritas que a gente sempre tem no portal, os vídeos, claro, estão na matéria, e você pode acompanhar várias entrevistas, vários tipos de conteúdo. Tem conteúdo sobre educação também, sobre saúde, sobre o dia a dia, sobre até a crise hídrica. Tem muita coisa interessante que você pode ler e aprender com um pouco de informação de qualidade, graças às conversas com vários especialistas de gabarito aqui por todo o Paraná. Muito obrigado a vocês e obrigado, professora, novamente. E, pessoal, até a próxima. Tchau!